tema que a gente vai tratar hoje é a República Oligárquica. A República Oligárquica é um assunto de história A, de história do Brasil, e corresponde a um período histórico que vai entre 1889 até 1930, né? São um pouco mais aí de 40 anos de história do Brasil. E nesse período que a gente tem, né, a República Oligárquica, a gente tem o período conhecido como a República dos Fazendeiros, a República dos Coronéis, ou também chamada de República do Café com Leite. Muito bem. Então vamos lá. O assunto que nós vamos tratar, a República Velha, ou República Oligárquica, ou República do Café com Leite. Todos esses assuntos, né, todos esses nomes são sinônimos para o mesmo período, entre 1889 até 1930. Antes de a gente começar isso, é legal a gente fazer uma retrospectiva do conteúdo anterior, né, do período da proclamação da República no Brasil. No final do século XIX, houve a crise do Império. O que estava acontecendo com o Brasil no final do século XIX? A crise do Império do Brasil, a crise da monarquia brasileira. Essa crise, né, que marcou o final do século XIX, ela veio por diversas razões, né? Ela veio por diversos eventos. Nós temos uma crise política do governo Pedro II, causada pela chamada crise da abolição da escravidão. Gente, é inacreditável. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, gente. O último. O último. E mesmo assim, os fazendeiros aqui no Brasil, os oligarcas, os detentores de escravos, e até mesmo uma classe média alta que tinha alguns escravos, queriam uma indenização pelos escravos que foram libertados. Imaginava-se, né, de que o governo brasileiro iria indenizar esses proprietários. A indenização não veio. E mais, a princesa Isabel ainda chegou a sinalizar a vontade de fazer um financiamento, um empréstimo, para conseguir dinheiro e fazer a indenização dos escravos. Claro que quando essa notícia vazou, quando essa notícia ficou conhecida nos meios políticos, foi praticamente a válvula, né, que explodiu e causou a proclamação da República no Brasil. É importante frisar também que o imperador Pedro II, ele estava de saco cheio de governar este país. Aliás, né, diferente da Rainha Vitória, que a Rainha Vitória da Inglaterra, ela teve também um reinado longo, né? Teve um reinado longo, teve, assim, um momento da vida dela de desgosto pelo falecimento do esposo, o príncipe Alberto, e é claro, né, o Pedro II, com esse reinado longo que ele teve também, ele tinha uma perspectiva, ele tinha, né, uma vontade de estudar. Então, a questão política nunca foi a preferência dele. Então, no final do reinado dele, além de doente, ele era um homem desinteressado dos assuntos políticos, diferente da Rainha Vitória, que, gostando ou não, fazia o papel político dela, se bem que o dela era mais fácil, né? Uma vez que a Inglaterra é um regime parlamentarista, e a rainha, o rei, no parlamentarismo clássico, no parlamentarismo inglês, eles não tinham que ficar governando, eles são chefe de Estado, né? Então, mas ela participava daquelas cerimônias, ia no chá com não sei com quem, ia no evento não sei da onde, ela participava disso numa boa, sabe? Ela não tinha problema com isso. E já o Pedro II era um cara de saco cheio com isso. Então, esse é um fator interessante, né? Pessoalmente, a figura do Pedro II não era feita ao governo. Além da questão abolicionista, que foi essa insatisfação dos fazendeiros, nós temos a questão militar. O exército, uma arma fortalecida desde a Guerra da Tríplice Aliança, desde a Guerra do Paraguai, era um ator político importante, né? Era um ator político bem importante.
Aliás, até hoje, né, para a gente compreender o que é a história política brasileira, é necessário entender o exército brasileiro enquanto uma força política. Não pense enquanto um partido político, mas uma força política, que tem, né, peso, que tem influência até hoje, né, é importante para compreender. E foram tantas as vezes que o exército brasileiro fez, né, interferências na política nacional, na política estadual, que aquilo que eu disse, não tem como a gente entender a história política do Brasil sem compreender a própria história do exército brasileiro, principalmente no final do século XIX. São eles, né, que efetivamente proclamam a República, fazem o golpe de Estado que encerra o segundo reinado do imperador Pedro II. A princesa Isabel, ela era a princesa imperial regente, ela seria, portanto, né, um dia soberana do país, se a monarquia não tivesse sido interrompida pelo golpe de Estado. E esse evento, né, do final do século XIX, dessa história, né, de crise da monarquia, é recheado de outros aspectos. Um exército pronto para governar, uma concepção de soldado-cidadão, e de outro, fazendeiros insatisfeitos com a abolição sem indenização. Tanto que esses dois grupos políticos, né, um lado os militares e de outro os oligarcas, os fazendeiros, os coronéis, serão as duas grandes forças políticas que vão aparecer nessa república oligárquica, nessa chamada República Velha. O que são esses eventos, né, da República Oligárquica? Ora, pessoal, nós temos, de um primeiro momento, a República da Espada, que são os dois primeiros presidentes do Brasil, os dois primeiros, que é o presidente Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. E depois nós temos uma sequência de presidentes civis que vão até 1930. Exceto por um período, 1910, 1914, que quem governou foi também um militar, o Marechal Hermes da Fonseca. Então você vê, durante a República Oligárquica, essa oposição, né, de um lado forças militares e de outro forças civis ligadas aos coronéis, ligadas aos oligarcas. Lembrando vocês, né, que o termo coronel aqui não significa militar. Na verdade, o termo coronel aqui, ele está mais para fazendeiros, detentores do poder local, que possuem um curral eleitoral, né, que possuem um eleitorado, que conseguem manipular através do voto de cabresto, através da coerção, através do apadrinhamento. Então, esses coronéis, não pense militares, pense fazendeiros. O termo coronel, ele provém lá do período regencial da história do Brasil, quando durante a regência foi criada a Guarda Nacional, que transformava, né, praticamente líderes locais, fazendeiros locais, em coronéis da Guarda Nacional. Com o tempo, né, coronel virou sinônimo de fazendeiro e vice-versa. Por quê? Porque era coronel da Guarda Nacional, não é o coronel de exército propriamente dito. Assim, esse período da República Velha, a gente tem uma divisão elementar, né, uma divisão básica que aparece para vocês aí no slide. Primeira etapa, República da Espada. Por que da espada? Porque são oficiais do exército que governaram o Brasil nesse período, entre 1889 até 1894. Foram Deodoro e Floriano. Já estudamos esse período aqui na turma que começou no início do ano com a gente já estudou. Você que é do semi-extensivo, né, que está chegando agora aí nas nossas aulas e tal, é o seguinte: a República da Espada é esse primeiro momento que aparece aí no nosso slide em amarelo, 1889, 1894. O segundo momento é a República Oligárquica, que é o tema que a gente vai tratar hoje. E essa República Oligárquica tem sinônimo, pode chamar também de política do café com leite.
Por que política do café com leite? Por causa de dois estados que, associados entre si, elegiam praticamente todos os presidentes do Brasil nesse contexto. Era São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, por conta da produção cafeeira, e Minas Gerais, por conta de deter o maior rebanho de gado leiteiro do país, aí o nome política do café com leite. É claro que em Minas Gerais também se produzia café, se produz café até hoje em Minas Gerais, mas aí o termo, o apelido que ganhou essa política na época, política do café com leite. Até quando dura essa política? Até 1930, pessoal. Ela vai ser interrompida pela Revolução de 1930, que é outro golpe de Estado, comandado, né, por grupos militares que colocam no poder Getúlio Vargas. Então, nós temos aí o assunto de hoje, a República Oligárquica. E o que a gente vai estudar? Primeiramente, a gente vai estudar os mecanismos políticos dessa República Oligárquica. Como é que esses grupos de poder permaneceram com o poder? A segunda parte são as questões sociais que marcaram a República Oligárquica. A questão da cidadania. Lembram da nossa aula de básicas, quando a gente falou da história da cidadania? Pois é, aqui vai ser bem importante a relembrar alguns conceitos sobre cidadania que a gente viu na nossa aula de básicas. Não estava lá? Não tem problema. A gente vai fazer uma síntese aqui para que você se recorde. Então, são dois momentos, né, que a gente tem nessa aula. A primeira parte, o funcionamento da República Oligárquica. A segunda parte, os conflitos sociais. Então, começando aí, como é que essa República Velha, como é que essa República Oligárquica funcionava? Era relativamente simples, né? Era um poder descentralizado que havia no país. Quem mandava no país mesmo eram os coronéis, os fazendeiros, que estavam em cada região brasileira, que estavam em cada localidade, nos seus chamados currais eleitorais. Esses fazendeiros, esses coronéis, eles detêm o poder do curral eleitoral. Geralmente, eles tinham lá um chamado cabo eleitoral, né, que era alguém ligado a esse coronel, que passava pela região, passava pela vila, vendo quem eram os cidadãos alistáveis. Ou seja, que poderiam ser eleitores. Alistáveis aqui é no sentido de que pode ser eleitor. Chegavam, passavam por esses cidadãos alistáveis e tal, e via quem estava na idade e tal, verificava na lista, se eles estavam nas listas para eleitores, mas o indivíduo muitas vezes era analfabeto. E a nossa legislação estabelecia que era preciso ser alfabetizado para poder, né, ser eleitor. Então, o cabo eleitoral, muitas vezes, ensinava o cara a desenhar o próprio nome, para poder, né, ser eleitor. Além do que, muitas vezes, ele nem precisava saber se o cara estava vivo ou não. Se o cara estava constando na lista de eleitores, então, bastava que ele fosse lá e escrevesse do lado do nome do cara o nome dele, a assinatura, e dissesse em quem ele estava votando, porque o voto naquela época, nas listas, era um voto aberto, não era secreto. Então, manipular resultados era algo relativamente simples, né, nas eleições daquela época. A justiça eleitoral, tal como nós a conhecemos, ou próximo do que a gente conhece, só surgiu na década de 30. Professor, mas que cuidava das eleições? Pois é, as eleições eram organizadas nos locais. Então, na prática, era o prefeito, era o legislativo local, os fazendeiros locais que organizavam as próprias eleições. Então, ficava muito fácil, né, de fazer o tal do voto de cabresto, né, a manipulação desses resultados eleitorais. Alguns sinônimos aparecem bastante. Eleição a bico de pena, porque pegava a lista e escrevia, naquela época não tinha caneta esferográfica, né? Então se escrevia com uma pena, né, o nome do candidato escolhido pelo eleitor.
morto votava, né? O cara já tinha morrido há um tempão, não tinha um registro que o cara era falecido, iam lá e preenchiam, né, em quem ele escolheu, mesmo estando morto há um tempão. E muitas vezes não precisava nem forçar a barra. As relações de apadrinhamento, de dependência, de paternalismo, típicas, né, da realidade brasileira e da realidade de países latino-americanos, com essa coisa do coronel, né, do apadrinhamento, muita gente votava nos candidatos dos coronéis sem muita reclamação, não, sem muito questionamento, não. Então, tinha, né, um poder local funcionando toda essa máquina. Esses coronéis, esses fazendeiros, elegiam os governadores de estado e elegiam os presidentes da república também. Então, todo o poder estava concentrado a nível local. Os presidentes da república. Os presidentes da república eram eleitos ou de São Paulo ou de Minas Gerais, como eu falei, né? Mas aí muita gente diz, então, mas os dois estados sozinhos ganhavam de todos os outros eleitores do país? Não, não é isso, não é isso. Os dois estados, as duas oligarquias, a oligarquia paulista e a oligarquia mineira, ela fazia alianças com outras oligarquias do país. Do tipo assim, olha, você me ajuda a eu me eleger presidente e eu garanto no teu estado financiamento, orçamentos para a política local, ou no mínimo não me meto na tua vida, né? Não vou ficar me intrometendo na tua questão local. Então era um toma lá da cá, né? Era uma política extremamente fisiológica, ou seja, a prática, né, do toma lá da cá, uma velha tradição brasileira, eram quando essas oligarquias locais faziam alianças com oligarquias nacionais. Vamos aqui fazer um exemplo, né, aqui da nossa região, para você compreender como é que funcionava essa política do café com leite com os governadores de estado, que ficava conhecido como política dos governadores. Vamos supor que os fazendeiros aqui de Curitiba e região, pessoal que comercializava madeira, pessoal que comercializava erva mate, queriam eleger para governador do estado do Paraná um cara aqui da região. Porém, os fazendeiros ligados a Antonina, Morretes, Paranaguá, queriam escolher outro. Os fazendeiros daqui apoiavam o presidente, mas perderam a eleição. Quem ganha é o candidato do litoral. Não tem problema. O presidente, que é aliado do grupo aqui de Curitiba, quando fica sabendo que o governador eleito aqui no estado não era do agrado da sua base eleitoral, ele mandava trocar o governador, dizendo que o governador que foi eleito pelo voto fraudulento e colocando no poder o candidato dos amigos, dos aliados políticos. Essa prática ficou conhecida como a política dos governadores e ela começou a ocorrer durante o governo do presidente Campos Salles. Campos Salles governou o país entre 1898 e 1902. A história do presidente Campos Salles é a história, né, do oligarca do Oeste Paulista, formado em direito, que tinha um imenso poder nos bastidores da política e criou esse arranjo político em que o governador eleito, estado, era sempre aliado do presidente eleito, nação. Então havia, né, uma troca constante, né, de favores entre a esfera federal e a esfera estadual. Essa política dos governadores, como ficou conhecida, era praticamente, né, o poder do coronel alçado ao governo do estado até o governo federal. E como é que se fazia o cancelamento de um governador eleito? Havia dentro do Senado brasileiro um senador chamado Pinheiro Machado. Senador Pinheiro Machado era provavelmente um dos homens mais poderosos do país. Era Campos Salles e Pinheiro Machado.
E o Pinheiro Machado, senador gaúcho, ele era o presidente da Comissão Verificadora de Poderes. Como o próprio nome já diz, né, Comissão Verificadora de Poderes, era uma comissão do Senado que verificava se os governadores eleitos estavam dentro da regra ou não. Ora, gente, óbvio, né, que o Pinheiro Machado, ele só diplomava os governadores, permitindo que ele fosse empossado, se ele fosse dos amigos, né, se ele fosse dos aliados. Assim, praticamente, né, havia sempre essa troca de poder a nível local com a capital do Brasil, na época, o Rio de Janeiro. Então, fazendo um resumo, né, a nível federal, política do café com leite. A nível estadual, política dos governadores. Na base de tudo, o coronelismo. Está aí o funcionamento da chamada República Oligárquica, ou República da Espada. Aí no slide você tem um resuminho sobre o que eu falei, sobre a prática do coronelismo, para você depois fazer a tua leitura com calma, com tranquilidade. E tem também aí, né, uma charge muito famosa ao longo da história brasileira, já caiu trocentas vezes em vestibular, essa charge aí do Stone, que mostra, né, como é que era o voto naquela época, o tal do voto de cabresto, né, que é essa política, né, recorrente na história brasileira. É interessante, né, que aí a república, a democracia, ela é representada pelo barrete frígio, né, que aparece lá na história da Revolução Francesa também. Aqui ela tem a urna, e aqui aparece o cabo eleitoral, o político, né, que está trazendo o eleitor. E aí ela pergunta, e esse aí é o Zé Besta? Não, esse é o Zé Burro, né? Ou seja, de que o eleitor, né, ele acaba votando A ou B, mas sempre a favor da política, do político local. Essa ideia do voto de cabresto, às vezes, parece literal, né? De que amarravam as pessoas de verdade. Não. Eram relações de troca, eram relações de fisiologia política, então nem sempre era uma relação de violência. E nem precisava muita violência, porque existe um poder implícito dos coronéis. Se você não fizer o favor que o coronel está pedindo, ele aí sim pode praticar a violência contra você. Então, o cotidiano, né, do coronelismo era um cotidiano de violência. Alguns livros são extremamente famosos sobre a história do coronelismo. A gente destaca, o primeiro deles, Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. Os Donos do Poder é um livro denso, é um livro de uma erudição, de um detalhamento muito grande. O Faoro escreveu sobre a questão do poder local. E ele faz um retrospecto longo, né? Ele vem lá do Brasil Império mostrando como as famílias reproduzem esse poder local. Se você for, né, de cidade pequena, talvez você consiga reconhecer no cotidiano de cidade pequena a reprodução desse poder local. Nos últimos anos, ficou mais evidente uma prática no Brasil, que são os políticos filhos, os políticos netos, os políticos bisnetos, que é essa reprodução do sistema político. Só que isso, a nível local, ele é muito mais forte e muito mais extenso. Os Donos do Poder, da obra lá do Raimundo Faoro, tem muito a ver com isso. Outra obra clássica, que também vale a pena a gente conhecer, pelo menos de título, um pequeno resumo, uma resenha, é a obra do Rui Facó, Poder, Enxada e Voto. Num país em que 80% dos brasileiros moravam na área rural, e o poder, portanto, está ligado à questão da posse, da propriedade da terra, então, ter um pedaço de terra significava você se submeter também a um coronel, a um fazendeiro local. O Rui Facó, com o livro dele, né, também descreve essas relações, né, de poder no mundo rural brasileiro. É óbvio que eu não posso dizer para vocês que todos se submetiam a essa vida de bestializados, né, bestializados conforme o professor José Murilo de Carvalho, lá no livro Os Bestializados, detalha, né, de que todo mundo era bestializado no sentido de que era alienado da coisa política porque não tinha direito de participação, não conseguia exercer seus direitos civis.
havia revoltas, havia contestações a essa ordem, e os conflitos foram evidentes. Mas é claro, como é uma coisa recorrente na época, e não só da época, qualquer tipo de contestação social à ordem política vigente era visto como criminalidade. Nas palavras, inclusive, de um presidente da República desse período, questão social, questão de polícia, dizia o presidente Arthur Bernardes, presidente entre 1922 e 1926. Ou seja, na perspectiva dele, a questão social é uma questão de polícia, por quê? Porque ele não precisa de eleitores. Ele precisa de fazendeiros, ele precisa de coronéis. Os coronéis vão fazer o serviço de conseguir os votos, de obter os votos necessários para eleger-se. Então, é uma época em que o eleitorado consciente nem vai votar, porque sabe que é um jogo de cartas marcadas. Então, era uma política distante da realidade social, mais do que você pode imaginar, por exemplo, se fizer uma comparação com o nosso tempo. Por quê? Porque o político não precisa nem do voto do eleitor. Para não dizer que todas as eleições da época foi um joguinho já pré-definido, uma eleição já pré-definida, eu destaco com vocês uma eleição, talvez tenha sido a primeira eleição de verdade no Brasil, em que havia dois candidatos à presidência da República e que houve, né, pelo menos um esforço por campanhas. Foram as campanhas eleitorais de 1909, 1910. As eleições em 1910 tinham de um lado o Rui Barbosa e de outro lado o candidato Marechal Hermes da Fonseca. Rui Barbosa, jurista, eminente, famoso já tinha sido ministro do governo Deodoro, fez um monte de lambança, foi ministro da Economia, fez um monte de besteira. Rui Barbosa, ele lança a campanha civilista de civil. Civil, vota em civil. Militar, que vota em militar. Óbvio, né, que se fosse assim, ele ganharia, porque a maior parte das pessoas não são militares. A campanha civilista contra a espada, contra o presidente, que era nada mais, nada menos do que sobrinho do cara que comandou a proclamação da República. O Marechal Hermes da Fonseca era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Hermes, ele se lança candidato a presidente da República e ele tem uma retórica poderosa. Talvez você perceba certa semelhança. Vamos acabar com a velha política, vamos instaurar um governo de idoneidade moral, vamos fazer um governo sem os coronéis mandando, será um governo, né, sério, vamos limpar o Brasil. Marechal Hermes da Fonseca, 1910. Eu não vejo ele como uma pessoa de má intenção, não. Era um militar, né, talhado para comandar. E comandar não é a mesma coisa que governar. O governo é a arte da política, é a arte da negociação, é a arte do possível, né, do viável, não é uma hierarquia militar. E o Marechal Hermes da Fonseca lançou-se candidato a presidente da República e mal sabia ele que o cara que mais o apoiou para ser presidente da República, o senador Pinheiro Machado, era, na verdade, outro oligarca, né? Era um cara que não estava lá muito interessado numa política salvacionista em o discurso do Marechal Hermes. O discurso do Marechal Hermes servia muito bem para ganhar uma eleição, não para governar um país. O Marechal Hermes descobriu isso da pior maneira. Em 1913, inclusive, Marechal Hermes da Fonseca botou na cabeça que queria salvar o Ceará. Logo o Ceará. Ceará do Coronel Nogueira Scioli.
tinha alguém que mandava no Ceará, era o coronel Nogueira Scioli, fazendeiro, o apelido dele, o dono do Ceará. E o Marechal Hermes da Fonseca manda tirar o governador Nogueira Scioli e manda fazer uma intervenção no Ceará, colocando no poder um governador militar, um interventor militar, que era o coronel Franco Rabelo. Nogueira Scioli vai para o interior do Ceará, chama um amigo dele chamado Padre Cícero Romão Batista, Inciso, e diz: vamos expulsar esses militares aqui do Ceará. Padre Inciso chamou um monte de jagunço, um monte de cangaceiro, um monte de gente muito fiel a ele. Um médico também ligado aos fazendeiros, chamado Dr. Floro Bartolomeu, também se juntou e fizeram uma sedição, um levante no Ceará e expulsaram as tropas do exército que estavam na capital do Ceará. O coronel do exército, Franco Rabelo, teve que sair de lá fugido. Por quê? Porque um monte de gente do interior do estado, ligado ao Padre Cícero, ligado à família Nogueira Scioli, partiu para cima dos interventores. Vamos expulsar esses invasores. Aí o que o exército brasileiro ia fazer? Ia abrir fogo contra o próprio povo? Marechal Hermes tem, nessa época, uma frase famosa: vamos bater em retirada, mas não tão depressa, que pareça covardia, nem tão devagar, que pareça provocação. Sedição de Juazeiro, de 1913, mostrou o quanto existia de poder dos coronéis a nível local, a ponto de peitar o governo federal e dizer: aqui não. Às vezes, quando eu vejo os noticiários e vejo os acontecimentos, me dá uns flash de história, assim. Quando o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, montou lá naquele trator e tentou entrar na delegacia à força e tomou um tiro. Quer dizer, às vezes essas coisas que a gente conta na história da República Velha, que são coisas de mais de 100 anos atrás, parece que, cara, com certas coisas não mudam, né? No poder da bala, da força e tal. O governo do Marechal Hermes da Fonseca ele foi mais conturbado ainda. Mas eu estou citando essa questão da sedição de Juazeiro para confirmar para vocês como havia um poder dos coronéis que mandava de fato. Agora, vamos fazer conforme o prometido, né? Eu disse para vocês que esta aula ela era dividida em duas partes. A primeira parte falava dos mecanismos de funcionamento da República Oligárquica e a segunda parte, os conflitos sociais. E é disso que a gente vai falar agora. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos separar os conflitos sociais em dois tipos: os conflitos sociais urbanos e os conflitos sociais rurais. Eles não estão organizados numa linha do tempo. Eles estão organizados por aconteceu nas áreas urbanas, nas cidades, ou aconteceu na área rural. Para começar, nós temos aí no mapinha alguns exemplos, né? E eu vou começar pelos eventos aqui, ó. Cangaço, está no Nordeste, tá? Em várias áreas do sertão nordestino, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. São três eventos, né, de ordem rural, de conflitos sociais que ocorreram aqui no país. E temos conflitos urbanos, como é o caso da Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro a Revolta da Chibata, em várias partes do nosso país as greves operárias de 1917, e, claro, né, nos anos 20, os movimentos tenentistas, as revoltas militares dos tenentes. Vamos falar, primeiramente, aí, seguindo a ordem do nosso slide, pelos conflitos rurais. Coloquei um resuminho aí sobre o cangaço, para depois você poder fazer a tua leitura. Quando se fala em cangaço, se confunde, né, com a história do próprio Virgulino Ferreira, a história do Lampião. Mas ele não é o primeiro cangaceiro da história brasileira.
primeiros cangaceiros da história brasileira, acredita-se que tenham surgido lá por volta de 1838, 1840, depois da Balaiada, uma revolta que ocorreu no período regencial, quando teriam surgido os primeiros bandos de cangaceiros no sertão nordestino. Depois teve um outro cangaceiro muito famoso, chamado Cabeleira, que até virou, né, título de livro da literatura brasileira, a história, né, do cangaceiro Cabeleira. Mas, sem dúvida nenhuma, o cangaceiro mais famoso foi o Virgulino Ferreira. Não se sabe muito ao certo como que ele entrou para a vida de bandidagem. Segundo os seus biógrafos mais tradicionais, Virgulino Ferreira ele teria entrado para a vida de bandido depois que teve o pai assassinado por conta de um conflito por terras. Segundo consta das narrativas mais tradicionais, que foram ditas, né, de geração após geração, não são totalmente confiáveis, o Virgulino Ferreira ele tinha ido até a vila para vender lá cestos, sacolas de couro, bornais, né? Tinha ido lá fazer uma venda de uns produtos de artesanato de couro. Quando ele estava voltando para casa, ele teria sido abordado por um grupo de cangaceiros que queriam roubar as sacolas de couro dele. E o Virgulino já estava de cara, né, com um monte de coisa que acontecia na vida dele, conflito com os fazendeiros vizinhos e tal. O Virgulino disse que levantou para 10 naquele dia. E disse o seguinte, né, para os cangaceiros, ó, se quiser comprar aqui as minhas sacolas de couro, eu vendo. Levar sem pagar, não vai não. Os cangaceiros só tiraram, né, as peixeiras, né, só falaram, e ele só ali, só desviando. E nisso, né, o Virgulino estava quase para morrer na mão dos cangaceiros, quando o chefe dos cangaceiros gritou de longe, pare, deixa o menino. E o cangaceiro teria contado a seguinte história, que Virgulino, quando mais jovem, teria salvo aquele cangaceiro, dando água, dando o que comer e não entregando para os policiais. O cangaceiro lembrou, tem uma dívida com esse menino. Além do mais, esse menino é cabra macho, não merece morrer assim. E aí teria dito ao jovem Virgulino, preciso dos teus produtos, roubar não posso, mas não posso deixar de levar. E o Virgulino falou, então tá bom, vamos fazer o seguinte, você me dá esse chapéu que está aí na tua cabeça e eu te dou umas sacolas de couro. Nossa, o cangaceiro ficou muito louco, falou, vixe, seu menino, que isso aqui é chapéu de cabra macho e só sai com a cabeça junto. Virgulino falou, então tá bom, não quer dar o chapéu, fica sem as sacolas. E aí diz que o cangaceiro teria dado o chapéu ao Virgulino e teria dado um aviso também. Vi, seu menino, que esse chapéu só se usa por um motivo. Se um dia for usar, que seja por um motivo que nem eu tenho. E aí o Virgulino, todo feliz com o chapéu e tal, foi para casa para mostrar o chapéu de cangaceiro para o irmão. Chegou lá, viu o pai morto, na beirada da porta da casa e o irmão chorando. Naquele momento ele coloca o chapéu na cabeça de cangaceiro, o irmão já vira o Robin e eles vão lá matar o assassino do pai deles. Não se sabe o quanto dessa história é real, mas é muito interessante como essa história ela tem força no Nordeste até hoje, porque ele não seria um bandido por conta da índole má dele. Ele teria se tornado um criminoso para vingar o pai da injustiça sofrida. É uma coisa meio estilo Robin Hood, se você me entende, né? Aquela coisa assim, olha, ele entrou para a vida de crimes, mas ele não entrou para essa vida de crimes porque ele quis. Ele foi forçado, ele foi impelido a isso. De qualquer forma, Virgulino Ferreira teve, né, em seu bando, o bando de Lampião, o mais famoso bando do Nordeste. Não foi o último. O último foi o bando do Curisco e da Dadá. Inclusive, a Dadá viveu bastante tempo, né? A esposa do Curisco, ela acho que faleceu na década de 70, se não me falha a memória. E tem os filmes, né, que contam a história
de cangaceiros, eu sugiro para vocês o super clássico Lampião, o Rei do Cangaço, e também tem um filme do Corisco e da Dadá, que é O Último Bando. Tem, né, muita referência aos cangaceiros na história do Brasil, na história cinematográfica do Brasil. Você vai ver que, às vezes, a figura do cangaceiro, meio heróico, né, meio Robin Hood, ela é tão famosa que ela chega até a ofuscar o que o cangaceiro era de verdade, criminoso. O bando de Lampião, a eles são atribuídas violências absurdas no sertão nordestino. Episódios de matança, de massacre da população. Não tinha esse papo, não, de roubar dos pobres e dar aos ricos. Porém, ainda sobrevive em muitas regiões do norte e nordeste do Brasil uma certa aura, né, em torno da figura do Lampião. E também da Maria Bonita. Inclusive a Maria Bonita, que teria sido a primeira mulher a entrar para a vida de cangaceiro. Dizem que ela já era fã do Lampião antes mesmo de ela conhecê-lo, né? Foi quando ele passou por Alagoas, conheceu Maria Bonita e ela entrou para o cangaço também. E é interessante quanto essa história, né, dos dois, ela é romanceada até hoje. Mas não se engane, não, né? Muita violência no mundo do cangaço, muita prática de crimes, e nem sempre, né, era crime contra os injustos. A maior parte mesmo era a população pobre, que era atacada nas cidades. Para os fazendeiros, como eles tinham mais recursos de poder, podiam dar guarida, né, esconder um bando de cangaceiros, para eles a situação não era tão grave. Agora era para os pequenos nas cidades que as populações mais sofriam com os ataques dos cangaceiros. Bom, o bando de Lampião foi executado, né? Depois as cabeças foram mostradas em praça pública, as fotos dos jornais mostraram as cabeças dos cangaceiros cortados, foi uma coisa assim, né, de exposição e violência, para mostrar que o cangaço no Brasil tinha morrido na década de 30 para os anos 40. Além da questão dos cangaceiros, aqui no Brasil nós tivemos também rebeliões camponesas. E aqui talvez tenha o aspecto mais curioso, né? Porque fica evidente que o camponês que vira revoltoso na República Oligárquica, ele não é um criminoso, mas é alguém que contesta a ordem vigente dos coronéis em cada região. São duas principais revoltas camponesas que a gente cita na República Oligárquica. Elas não são as únicas, mas são as duas principais que a gente estuda para vestibular, que é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Pela ordem, Canudos. Canudos foi uma região no interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, onde se formou uma comunidade conhecida como Arraial do Belo Monte. Por conta de um hábito local das pessoas fumar tabaco em canudos de até 1,5 metro, cara, 1,5 metro, imagina só. Inclusive eles colocavam, né, no dedinho do pé, o canudo aqui, e alguém acendia e o cara tragava aqui pelo outro lado. Esse é um hábito caboclo, um hábito indígena, muito antigo e tal, e aí a região era conhecida como Canudos por conta disso. Lá, um cara chamado Vicente Mendes Maciel juntou uma comunidade que chegou a 25 mil camponeses, 25 mil sertanejos. O Antônio Vicente Maciel, ele sabia ler, gostava de ler a Bíblia e falava que um dia o mar ia virar sertão e o sertão ia virar mar. Ele falava daquilo que seria um julgamento final, de que o mar virar sertão é que o rico deste mundo ficará pobre e que o pobre deste mundo no outro ficará rico. Nas pregações do Antônio Conselheiro, ele falava da volta de Jesus, da volta do rei Dom Sebastião, tanto que muita gente se aproveitou para dizer que ele era monarquista, está falando em retorno de rei, ele deve ser aí algum tipo de aliado do império, algum tipo de aliado da família real. Ele não tinha qualquer contato com a família real, nem com a princesa Isabel, nem com ninguém. Mas ele sim, ele dizia que o regime monárquico do Brasil era de Deus, e a república era do diabo.
Por quê? Porque a República é laica, né? Porque a República não tinha uma religião oficial. Então, isso tinha na retórica dele. Mas era mais, assim, falação do que propriamente ação. Ele não tinha qualquer projeto ligado à família real para ela voltar a governar o país. Não tinha, não. Seguindo adiante. O Antônio Conselheiro, ele junta essa comunidade que logo torna-se uma ameaça aos fazendeiros locais, que todos os dias viam seus poceiros, seus camponeses indo embora para se juntar com o Arraial de Canudos, o Arraial de Belo Monte. Nos entreveros, nos conflitos que houve com a polícia local, houve alguns desentendimentos e Canudos foi acusado de terem atacado uma equipe de policiais. De fato atacaram, mas quem começou foram os policiais. Resultado, o exército foi mobilizado para destruir Canudos. Foram organizadas 2 expedições do exército, foram 4 ao total, 2 da polícia e 2 do exército. Nas expedições do exército, fizeram um ataque, Antônio Conselheiro morreu, e na última expedição, faz-se um cerco em Canudos e deste cerco não houve sobreviventes. Ou a pessoa abandonava Canudos, o que aconteceu aos montes, mas quem resistiu até o último momento não sobreviveu para contar a história. E essa história da Guerra de Canudos, ela tem um livro lá da literatura, que vocês, né, têm aula aí com o professor Shibata, aí do Acesso e tal, que é o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. O Euclides da Cunha, ele estava fazendo a cobertura da guerra na época. Aliás, o Euclides da Cunha, ele já tinha feito viagens, né, pelo interior do Brasil, fez outras, né, escreveu uma outra obra, inclusive, chamado Nas Margens da História, sobre a expedição até a fronteira com o Peru. Então, o Euclides da Cunha, ele era um jornalista, né, de expedições e faz a cobertura da Guerra de Canudos. No livro, ele escreve a história dos sertanejos e ele é um desses primeiros autores a contar sobre uma história regional, que vai ser, né, um livro marco para o pré-modernismo, um livro do modernismo brasileiro. São 3 obras famosas, né, do pré-modernismo que a gente estuda na literatura. O Canaã, de Graça Aranha, sobre imigrantes alemães no Espírito Santo. O Triste Fim de Policarpo Quaresma e o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, né, que são os primeiros a tratar assim, dessa questão tão regional da história do Brasil, dos nossos grandes temas. Seguindo adiante, pessoal, debelada a Guerra de Canudos, nós tivemos uma outra guerra de camponeses também ligados à espiritualidade. Mas por que esses líderes camponeses têm esse lance com a religião? O Brasil tinha uma população majoritariamente camponesa, que tinha sido catequizada, portanto, a presença da religiosidade católica no Brasil era evidente, mas não havia padres em número, e as comunidades católicas do Brasil criavam suas próprias lideranças, surgindo o que a gente costuma chamar de um catolicismo barroco, essas lideranças, comunidades e tal, que foram surgindo, beatas, benzedeiras, conselheiros, meninas virgens que falam do futuro, que têm visões. Isso é uma coisa, né, que acontece na história brasileira desde o século XIX. Lá em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, perto de São Leopoldo, teve lá a Revolta dos Múquer, né, que é uma história de um casal, né, de beatos que teriam o poder de cura. Aqui no Paraná, com Santa Catarina, a Guerra do Contestado, 1912. Lá no sertão baiano, a Guerra de Canudos. Em Mato Grosso, a Revolta do Tanque. Todas elas têm esse teor, né, sobre camponeses liderados por um representante religioso não oficial, não é um sacerdote oficial. O próprio padre Cícero Romão Batista, tido como milagreiro, já tinha sido excomungado da Igreja Católica há algum tempo e mesmo assim tinha, e tem até hoje, muitos seguidores. E nessa loucura, né, que é
essa religiosidade popular, que para nós, fala, cara, como assim, né? Você acredita, gente, que tem uma estátua para o Lampião, tido como santo popular? A Igreja Católica, até nos últimos anos, tem reconhecido, de certa forma, esses santos populares. Porque, embora o indivíduo não tivesse sido muito santo, a religiosidade das pessoas, a crença das pessoas, ela é verdadeira. A crença das pessoas é pura, é real. Então, houve, né, nos últimos anos, assim, uma certa aproximação com santos populares, até para a igreja conseguir certa aproximação com a população também. Então, bem interessante esses aspectos. A Guerra do Contestado, o nosso Canudos, como muitos chamam. Havia uma questão de fronteira tensa entre Santa Catarina e Paraná há algum tempo. Essa questão de fronteira é que tanto o Paraná quanto Santa Catarina reclamavam o interior como seu. Ao mesmo tempo que os dois estados reclamavam por serem os donos do interior, nenhum dos dois estados dava atenção para a população cabocla e poceira que morava lá. Até que, no início de 1910, acordos são fechados para a construção de uma ferrovia que passaria pela região. Uma ferrovia saindo de São Paulo, indo até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E claro que essa ferrovia passaria exatamente pela região contestada pelos dois estados. Aí é contestado. E a partir desse momento, aí os dois estados começaram a brigar mais, porque quem fosse o dono da região receberia royalties pela extração da madeira na região, receberia royalties pela terra concedida e receberia royalties pela passagem da ferrovia na região. Aí os dois estados queriam brigar mesmo. O dono da empreiteira que construiria a ferrovia, o senhor Percival Farquhar, empresário do ramo ferroviário, já tinha construído lá onde hoje é o estado de Rondônia, a ferrovia Madeira-Mamoré. Ele agora tinha essa obra para construir aqui no sul do Brasil. A empreiteira disse, quem for o dono do estado, a gente paga, mas só que tem o seguinte, tem que tirar esse povo todo que mora aí. Ô, professor, não dá para construir a ferrovia bem certinho e tal, construir a ferrovia e o povo mora do lado? Não. Por quê? Porque quem constrói a ferrovia, e aí que está a visão do negócio, constrói a ferrovia não vai ganhar dinheiro com a ferrovia. O cara constrói a ferrovia com dinheiro público. Então ele não tira do bolso, constrói a ferrovia com dinheiro público. O dono da ferrovia ganha a concessão de 15 quilômetros para um lado e 15 quilômetros para o outro. Por isso que muitas ferrovias desse período são com um traçado muito sinuoso, para pegar mais área. E aí, 15 quilômetros de um lado, 15 quilômetros do outro, era madeira que não acabava mais. Então, o grande negócio estava primeiro na extração da madeira. Depois, com a terra já desmatada, fazia a venda para colonos europeus. E ainda ganhava dinheiro do governo por ter construído a ferrovia. Um baita de um negócio, né, esse lance de ter uma empreiteira de ferrovia nessa época. Não, ninguém falou de estádio de futebol. Quem está falando de estádio de futebol? Para com esse negócio, ficar falando de estádio de futebol. É inacreditável a semelhança com certos eventos históricos recentes, né? Por isso que dá raiva isso da história, porque você de novo. Mas de novo, mas será que a gente não aprende mesmo, né? Pois é. Aí, as empreiteiras que construíam ferrovias naquela época eram sempre um excelente negócio, estavam sempre brigando para quem ia ganhar uma concessão. Só que os dois estados, o Paraná e Santa Catarina, teriam que fazer a limpeza da região. Limpeza é tire o povo de lá. Porque depois dos 15 quilômetros, os fazendeiros vão querer essa área para eles, valorizada agora pela presença de uma ferrovia. E aí começam os ataques para tirar a população local. E essa população cabocla, ligada à religiosidade local, com monges, beatos, meninas virgens, começa a oferecer certa resistência. Surgiram pelo menos 3 monges na região ao longo da história. Esses conflitos com esses líderes
tinha total ligação com o que aconteceu em Canudos. E a última coisa que o governo queria era um novo Canudos, um novo confronto aqui na região. O Exército é preparado, a Polícia Militar do Paraná é acionada, vão batalhões em direção ao interior, até os campos de Irani, para acabar, portanto, com a rebelião camponesa. Esse confronto ficou conhecido como a Guerra dos Pelados. Muitos sobreviveram e tiveram que migrar para outras regiões mais distantes, fugindo dos confrontos. Os dois estados, Paraná e Santa Catarina, fizeram um acordo e dividiram a área. 28 mil quilômetros quadrados ficaram para Santa Catarina, é o interior de Santa Catarina, e os outros 20 mil quilômetros quadrados ficaram para o Paraná. E assim foi solucionada essa questão contestada de fronteira entre os dois estados. Muita gente fala assim, mas por que os dois estados brigavam por essa fronteira? Bom, o interior do Paraná e o interior de Santa Catarina era uma região que a Argentina reclamava para si até 1906. Os argentinos, eles reclamavam aquele território há muito tempo, dizendo que era uma extensão da Argentina, que não era território brasileiro. É a chamada questão de Palmas. Palmas, isso, Palmas. Palmas aqui no interior do Paraná, né? Até ali ia a região. O governo brasileiro, ele designou para resolver essa questão fronteiriça o Barão do Rio Branco, o José Maria Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Aliás, né, o Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas, tem esse nome em homenagem ao Barão do Rio Branco. E o Barão do Rio Branco diz, olha, nós temos provas documentais que a região é nossa, mas quer saber? Vamos pedir para alguém arbitrar a questão. Vamos pedir um juiz da FIFA, um juiz internacional. E o presidente dos Estados Unidos, o presidente Grover Cleveland, foi escolhido para arbitrar a questão para ver se o território era do Brasil ou da Argentina. E o presidente Cleveland deu ganho de causa para o Brasil. Por isso que tem um município no interior do Paraná chamado Clevelândia. É uma homenagem ao presidente Cleveland, mas isso é uma outra história. Então, essa região, ela tinha sido oficialmente incorporada ao Brasil há um tempo recente. E aí vinha a questão, era um outro estado? Pertenceria ao Paraná? Pertenceria a Santa Catarina? Por isso aí a região contestada. Aliás, né, a Argentina não vai muito com a lata da gente desde o segundo reinado, por causa das interferências políticas e militares na região. Antes mesmo da invenção do futebol, Brasil e Argentina já tinham suas tensões internas. Bom, esses foram as questões, né, envolvendo conflitos rurais no Brasil. Se veja que não tem muita saída, né? Ou o cara virava cangaceiro, ou virava seguidor de algum conselheiro na área rural brasileira. São muitos os eventos assim. Nós temos também os conflitos urbanos. E veja que nos conflitos urbanos, e aí nós temos a revolta da vacina, tem a revolta da chibata, tem, não é a revolta do chibata, é a revolta da chibata. O que é chibata, professor? É um chicote. É o castigo corporal que os marinheiros sofriam durante a República Velha, que culminou numa revolta de marinheiros que bombardearam a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, naquela ocasião. Tem também a greve de 1917 e temos também as revoltas dos tenentes na década de 20. Por razões óbvias, né, a gente vai fazer um apanhado sobre essas questões de revoltas urbanas e depois eu vou gravar off a aula para vocês assistirem e vou postar no portal para vocês. Daí eu vou detalhar cada uma das revoltas. E já aproveito para sinalizar para vocês também que eu gravei a aula sobre unificações e imperialismo, que aparece aí na tua História B. Então, você que já está com a apostila 2, tudo certinho, que está desde o começo do ano com a gente, tem lá na História B as unificações e o imperialismo que eu gravei off e já está postado lá para vocês poderem assistir. Eu vou colocar o linkzinho no portal. Professor, eu comecei o SEMI agora, o que eu tenho para fazer? Eu vou botar para você uma bateria de exercícios para você dar uma treinada, fazer uns simulados lá no link do portal, e vou colocar para você também a aula gravada sobre unificações e imperialismo, para que você já assista. Professor, mas
deu um pulo, não tem problema. Todo mundo já estudou essas partes da história. E quando você tiver de novo vendo unificações e imperialismo, vai ser uma baita de uma revisão para você. Pode ficar tranquilo, você vai assistir a aula, vai ter a apresentação com o resuminho da matéria, e você pode ainda, quando necessário, me mandar um recadinho lá no WhatsApp, pedindo, né, informações, detalhes e tal, e você pode aí fazer suas perguntas. Vou colocar aqui o meu WhatsApp, para que você anote aí, coloque nos seus contatos, quem ainda não tem, e você já faça, portanto, né, o contato quando necessário. Ali a Fabiana fez o comentário, né, que é do ladinho de Palmas, né, que é Clevelândia, muito bem. Talvez a Fabiana seja conhecedora, ou seja, da região, né, enfim, seja como for. É interessante perceber duas coisas dos nomes dos municípios do Paraná. Primeiro, como tem santo disso e santo daquilo. É porque essa área toda era uma região de reduções jesuíticas do período colonial. Era a Ciudad Real del Guairá, está cheio de comunidade indígena comandada pelos jesuítas. E outra coisa que aparece nos nomes dos municípios é os nomes de origem tupi: Guarapuava, Guaratuba, Paranaguá, todo esse monte de nome de origem tupi, que é a marca, né, da língua geral, né, que influenciou tanto aqui na história brasileira. Beleza? Bom, espero que vocês aí tenham, né, compreendido, né, as noções gerais do que nós temos nessa aula. A revolta da vacina, a revolta da chibata, a greve de 17, os movimentos tenentistas, eu vou gravar off para vocês, mas fica com uma coisa bem clara na tua cabeça. Essa galera toda que está reclamando, né, que está fazendo movimentos sociais nessa época, eles estão questionando a falta de cidadania. Lembram quando a gente estudou, né, falamos sobre isso, sobre a questão da ausência de cidadania durante esse período, né? A falta de oportunidades de participação. Essa é uma das grandes reclamações da época. As pessoas reclamam, portanto, que não conseguem direitos de participação na vida política. O que afinal era a revolta da vacina? Não era por causa da vacina. Era porque estavam botando abaixo os cortiços, que era onde a população morava. A questão da greve de 17, a jornada de trabalho exaustiva, a revolta da chibata dos marinheiros. Por que o marinheiro tinha que ser castigado como se fosse outrora um escravo, um chicote? Então, eram reclamações que tinham muito a ver com essa questão da cidadania. E lembrem do que a gente falou na aula de básicas, tanto para o pessoal das antigas como o pessoal que está do SEMI agora. Existem faixas de direitos, né? Nós temos os direitos civis, nós temos os direitos políticos. Civil, eu tenho direito, né, tanto quanto você. Direito político, direito de ser eleito e de eleger. Direito de votar. Direito social, educação, saúde, segurança. Isso não estava nem em discussão na época, né? Mas é o nível dos direitos. A revolta da chibata, a revolta da vacina, ela tem muito a ver com os direitos civis. O meu direito de residir aqui. O meu direito de permanecer seguro, o meu direito de ter uma habitação, o direito que eu tenho de dizer não à vacinação obrigatória porque eu não aceito a forma como o agente sanitário me abordou. Direitos de cidadania. Né? A ideia de cidadão, de concidadão. Claro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, uma nova geração de direitos apareceu, os direitos humanos, que tem a ver com a questão dos refugiados, o mundo pós-guerra, que a gente também vai estudar. Mas o que está em jogo nessas revoltas? Direitos sociais? Não. Direitos civis, ou seja, direito de existência.
direito de igualdade jurídica, beleza? Bom, não deixe de assistir as nossas aulas off. Dúvidas? Mande aí a sua pergunta no WhatsApp. Não precisa dar boa noite, bom dia, boa tarde, já faz, manda a pergunta, mande foto do texto que você não entender e a gente vai trabalhando aí e resolvendo tudo, beleza? A todos vocês um grande abraço, até a próxima, pessoal. Falou, tchau, boa noite.